Eu quero falar com você que está passando por essa fase da sua vida. Olha o que Deus fala para você: não voltar mais para aquilo que tantas vezes destruiu a sua paz. Você que às vezes não encontra respostas. Você tem procurado crescer, se tornar uma pessoa melhor, mas tem algo que não deixa, parece que tem alguma coisa te prendendo. Que hoje Deus te abençoe ricamente. E hoje nós vamos orar um salmo que é o clamor por livramento, nos tirando do caminho aquilo que não acrescenta para a nossa vida. Deus vai agir. Deus está no caminho, preparando o que você precisa para a sua vida. Hoje, eu quero dizer para você que está procurando se crescer, sabe que precisa mudar, mas sente que alguma coisa continua puxando para trás. Você quer se tornar uma pessoa melhor, quer ter paz, quer avançar, quer viver uma vida diferente do que está vivendo hoje, mas em algum lugar dentro de você existe uma sensação difícil de explicar. Você tenta mudar, mas acaba voltando para os mesmos pensamentos. Decide recomeçar, mas alguma coisa te faz desistir. Promete a si mesmo que não vai mais aceitar determinadas situações. Mas quando percebe, está novamente no mesmo lugar. Você sabe que existe uma vida maior esperando por você, existe algo melhor que Deus está preparando para a sua vida. Mas parece que alguma coisa está prendendo os seus pés. E talvez hoje você não consiga explicar exatamente o que é. Pode ser uma lembrança, uma culpa, uma mágoa, uma pessoa, um relacionamento que já não te faz bem, um hábito que você tenta abandonar, uma dependência que você esconde de todos, uma palavra que alguém disse e continua ecoando aí dentro da sua cabeça. Ou simplesmente o medo de deixar para trás aquilo que, mesmo te machucando, já se tornou familiar. Mas hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Uma oração de libertação. Não para pedir a Deus apenas que nos dê força para suportar aquilo que nos machuca, mas para pedir a Ele que nos ajude a sair, a romper, a abandonar, a deixar para trás tudo aquilo que está ocupando um espaço em nossa vida e que deveria pertencer à paz. E nós vamos orar com as palavras do Salmo 70. Este é um salmo curto, mas é um clamor intenso, amados. É a oração de alguém que não está tentando parecer forte diante de Deus. É alguém que reconhece: Senhor, eu preciso de ajuda agora. O salmo começa com um pedido direto: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Perceba a sinceridade dessas palavras, amados. O salmista não está dizendo um discurso bonito, ele não está escondendo a urgência que existe dentro do coração. Ele está dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. E talvez seja essa exatamente a oração que você precisa fazer hoje. Porque há momentos em que a pessoa se acostuma tanto a lutar sozinha que começa a fingir que está tudo bem. Não, está tudo bem. E não está. Ela sorri, ela continua trabalhando, conversando com as pessoas, cumpre suas responsabilidades, mas quando fica sozinha, sabe que existe uma batalha acontecendo dentro dela. Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma luta que ninguém conhece. Talvez esteja cansado de repetir os mesmos erros, cansado de voltar para os mesmos lugares, cansado de entregar o coração a pessoas que sempre acabam ferindo você, cansado de dizer: dessa vez vai ser diferente, e depois perceber que tudo se repetiu novamente. Mas escute com atenção. Você não precisa continuar sendo prisioneiro daquilo que Deus está te dando força para abandonar. Diga amém. Há coisas que precisam ser retiradas da sua vida. Mas não é porque você é fraco, mas porque nem tudo aquilo que você consegue suportar foi feito para permanecer com você. Existem portas que você insiste em manter abertas, mas que continuam permitindo a entrada daquilo que te rouba a saúde, a paz. Existem conversas que você continua procurando, mesmo sabendo que delas você vai sair ferido. Existem lembranças que você visita todos os dias, embora Deus esteja te chamando para viver o presente. Mas você insiste em ficar relembrando aquilo.
Existem pessoas que você tenta salvar enquanto a sua própria alma está pedindo socorro. Existem versões antigas de você que precisam morrer para que uma nova vida possa começar. Já viu aquela história que Deus deixa o vaso quebrar para fazer um vaso novo? É isso, amados. Às vezes é preciso deixar ir. Deixa sair da sua vida. Por isso hoje nós vamos pedir ao Senhor: Deus, mostra-me aquilo que eu preciso deixar, Senhor. Peça do seu coração. Fale com Deus agora. Deus, mostra-me aquilo que eu preciso deixar. Senhor, mostra-me aquilo que eu preciso abandonar, esquecer da minha vida, Senhor. Porque às vezes pedimos uma bênção nova, mas continuamos agarrados a velhos pesos. Pedimos paz, mas alimentamos aquilo que nos tira a paz. Pedimos liberdade, mas continuamos voltando para aquilo que nos aprisiona. Pedimos um novo caminho, mas continuamos olhando para trás. E talvez a grande libertação que você esteja pedindo a Deus comece exatamente com uma decisão sua: não voltar mais para aquilo que tantas vezes destruiu sua paz. Amém? Olha o que Deus fala para você: não voltar mais para aquilo que tantas vezes destruiu a sua paz. Você não precisa disso. Deus está aqui para te fortalecer. O Salmo 70 continua sendo um clamor de urgência, amados. O salmista pede que aqueles que desejam o seu mal sejam confundidos e afastados. Isso nos ensina algo muito importante. Nem todo mundo que se aproxima de você deseja ver você bem. Nem toda presença é bênção, amados. Nem toda oportunidade deve ser aceita. Nem toda porta aberta veio de Deus. Há pessoas que se alimentam da sua fraqueza. Há ambientes que despertam o pior em você. Há caminhos que parecem agradáveis no começo, mas terminam roubando a sua paz, a sua dignidade, a sua esperança. E hoje nós pedimos a Deus: afasta de mim, Senhor, aquilo que eu não tenho força para afastar sozinho. Fala comigo essas palavras. Afasta de mim, Senhor, aquilo que eu não tenho forças para afastar sozinho. Afaste as influências que me fazem voltar para trás. Afasta os pensamentos que me convencem de que eu nunca vou mudar. Afaste a culpa que me faz acreditar que eu não mereço recomeçar. Afasta os vínculos que me mantêm preso a uma vida que já não combina com aquilo que o Senhor está preparando para mim, Senhor. Mas Deus, também me dê discernimento, porque eu não quero chamar de inimigo tudo aquilo que apenas me confronta. Não quero chamar de perseguição toda a consequência das minhas escolhas. Não quero fugir de toda a dificuldade. Eu quero apenas aprender a reconhecer o que precisa ser enfrentado, o que precisa ser perdoado e que precisa ser deixado para trás. Senhor, liberta-me da necessidade de agradar todo mundo. Liberta-me da necessidade de provar o meu valor, da comparação, da culpa por aquilo que eu não posso mudar. Liberta-me do medo de decepcionar pessoas que nunca compreenderam o meu coração, Senhor. Liberta-me da necessidade de permanecer em lugares onde a minha alma está constantemente adoecendo. Eu não preciso estar ali, Senhor. Eu preciso da sua força, Pai, para sair disso também. Liberta-me daquilo que me faz esquecer quem eu sou e, acima de tudo, liberta-me de tudo aquilo que me afasta da tua presença. Porque às vezes, Senhor, eu não preciso de mais uma oportunidade. Eu preciso de coragem para encerrar um ciclo e começar um outro. Eu não preciso mais de uma explicação. Eu preciso aceitar que algumas coisas terminaram. Eu não preciso continuar procurando respostas em pessoas que nunca souberam me dar paz. Eu preciso voltar o meu coração para ti, Senhor. E enquanto o salmista clama por livramento, ele também declara: alegrem-se, regozijem-se em ti todos os que te buscam. E é isso, amado, é você se alegrando no Deus maravilhoso que é o nosso Pai. Buscando a Ele, você estará em tranquilidade. Isso é poderoso, amados, porque o Salmo não termina apenas no problema. Ele nos lembra que ainda existe alegria para quem busca a Deus. Alegrem-se, regozijem-se em ti todos os que buscam ao Pai.
Talvez você tenha passado tanto tempo tentando sobreviver que se esqueceu de como é viver. Talvez tenha se acostumado tanto com a preocupação que a paz até parece estranha. É estranho, estou em paz hoje. Talvez tenha vivido tanto tempo se defendendo que já não consegue relaxar. Mas olha, Deus não quer apenas tirar você de uma situação. Ele quer devolver a você a capacidade de viver com o coração livre. Livre para sorrir novamente, para confiar novamente, para amar sem carregar o medo de ser destruído, para caminhar sem precisar olhar o tempo todo para trás. Livre para acordar de manhã sem sentir que a vida já começou pesada. E talvez hoje a libertação que você precisa não aconteça com um grande acontecimento, amados. Talvez ela comece com uma pequena decisão. A decisão de não responder, de não voltar, a decisão de perdoar, a decisão de procurar ajuda, a decisão de dizer não, de parar de alimentar aquilo que você pede a Deus para tirar da sua vida, mas continua alimentando. Porque Deus pode abrir a porta, mas você também precisa decidir sair da prisão. Deus abre as portas para você, mas você precisa sair de lá. Hoje, Senhor, eu apresento diante de Ti a vida desta pessoa que está orando comigo neste momento. Coloca em Tuas mãos, Pai. Tu conheces aquilo que ela não consegue explicar. Conheces a luta que ela esconde. Conheces o pensamento que ninguém ouve. Conheces as noites em que ela sorri durante o dia, mas chora quando está sozinha. Conheces as vezes em que ela tentou mudar e acabou desistindo. Conheces cada vez que ela te disse: agora eu vou conseguir. E depois voltou a fazer aquilo que prometeu abandonar. Senhor, Pai, não permitas que essa pessoa acredite que está condenada a permanecer para sempre no mesmo lugar, Senhor. Quebra em nome de Jesus. Todo o ciclo precisa ser interrompido. Rompe toda dependência que rouba sua liberdade. Tira do caminho aquilo que não acrescenta para a vida deste meu querido ouvinte nesse momento, Pai. Remova as influências que o afastam do bem. Dê-lhe forças para voltar àquilo que tantas vezes roubou a paz. E, Senhor, quando ela sentir vontade de voltar para o passado, lembra-lhe de que tudo o que ela tem que fazer é olhar para diante e pedir para sair. Quando a saudade tentar confundir o seu coração, mostra-lhe também o preço que ela pagou. Quando a culpa disser que ela não merece uma nova oportunidade, lembra-lhe que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Quando o medo disser você não vai conseguir, que a tua voz, Senhor meu Deus, diga: eu estou contigo. E o Senhor está contigo nesse momento, amado. Você que está abrindo o seu coração, você que está permitindo, você que está vivendo esse momento, essa oração, você que está permitindo que Deus possa fazer o seu coração, você que está permitindo que possa Deus fazer o seu coração transbordar do Espírito Santo. Toma posse dessa bênção hoje. Senhor, visita agora cada área da vida dessa pessoa. Feche seus olhos e sinta que Deus vai visitar a sua vida. Vai visitar todas as áreas da sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua casa, a sua família, os seus relacionamentos, o seu trabalho, as suas escolhas e tudo aquilo que tem te colocado em dificuldades. Deus está agora entrando na sua vida. Que venha uma nova clareza, que venha uma nova força, que venha uma nova disposição para viver. Não permita, Senhor, que essa pessoa continue carregando pesos que já deveriam ter sido entregues. Não permita que ela continue mendigando amor onde só recebe desprezo. Não permita que ela continue tentando caber em lugares onde precisa diminuir quem é para que as pessoas a aceitem. Não permita que continue negociando a própria paz para manter pessoas por perto. Você que está me ouvindo agora, você não precisa disso. E, Senhor,
Quando for necessário fechar uma porta, dê a essa pessoa maturidade para aceitar. Quando for necessário afastar-lhe, dá-lhe firmeza. Quando for necessário recomeçar, que o Senhor dê coragem. Quando for necessário esperar, que o Senhor coloque equilíbrio nessa pessoa que ouve nesse momento. E quando ela não souber qual caminho seguir, que a tua palavra, que essas palavras de hoje sejam uma luz diante dos seus pés. Hoje eu declaro sobre a sua vida, declaro sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, que nenhum ciclo de destruição será maior do que o poder de Deus na sua vida. Que nenhuma culpa será maior do que a misericórdia. Que nenhum passado seja capaz de determinar todo o seu futuro. Que nenhuma voz de condenação terá mais força do que a voz do Senhor nosso Deus. E que aquilo que hoje parece impossível de abandonar vai começar a perder força, amado. Porque Deus está falando no seu coração hoje. Ele está te fortalecendo porque Deus está trazendo para você discernimento. Ele está trazendo coragem. Deus está devolvendo a você o domínio sobre as suas escolhas. Você não é aquilo que aconteceu com você, você não é o seu pior erro. Você não é o abandono que sofreu, você não é a rejeição que recebeu. Você não é a palavra cruel que disseram por aí a seu respeito. Você é alguém que ainda pode se levantar, pode escolher, pode recomeçar. Você pode viver dias melhores e hoje, como o salmista diz, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, livra-me daquilo que me destrói. Fala comigo agora, nesse momento. Senhor, livra-me daquilo que me destrói. Livra-me daquilo que me prende. Livra-me daquilo que me afasta de ti. Livra-me daquilo que eu já sei que preciso deixar, mas ainda não consegui. E depois de me libertar, Senhor, ensina-me a não voltar. Ensina-me a reconhecer o valor da paz. Ensina-me a proteger aquilo que o Senhor está restaurando. Ensina-me a escolher melhor. Senhor, ensina-me a caminhar e a carregar o melhor para a minha vida e deixar para trás aquilo que não acrescenta. E que a partir de hoje eu não seja apenas alguém que pede para ser liberto. Que eu também seja alguém disposto a viver em liberdade. Senhor, que o vazio deixado por aquilo que está sendo retirado da minha vida seja preenchido pela tua paz. Dê luz, esperança, clareza, coragem, perdão na minha vida, para que eu possa estar fortalecido em ti, ó Pai. Apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Diga nesse momento, Senhor, me ajude. Se você recebeu essa oração no seu coração com fé, escreva aqui nos comentários, Senhor, liberta-me e guia os meus passos. Senhor, liberta-me e guia os meus passos. Amém? Senhor, liberta-me e guia os meus passos. Toma posse dessa bênção hoje. Se você conhece alguém que está lutando para se libertar dessa situação, compartilhe essa oração com essa pessoa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, fortaleça o seu coração e te conduza para uma vida melhor, para uma nova fase. Amém? Diga amém.